Bom dia, vamos para mais uma leitura. Estamos na página 878, livro Eclesiástico, Desconfiança com estranhos. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hábito fétido de um assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos, e aquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios. E o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro? Aí ele suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Discernir a quem fazer o bem. 12. Se fizeres bem, sabe a quem fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faz o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal, e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faze bem ao homem humilde, e nada dês ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, pois acharás um duplo mal em todo bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Guarda-se dos inimigos. O amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando o homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Só aqui. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto a ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento. E que, reconhecendo assim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra e de todos os que aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado e que acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas se tiver oportunidade será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas fingindo socorrer-te, dar-te-á uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas e, mudando de semblante, não cessará de cochichar. Prudência com os poderosos. 13.
Quem toca no pez ficará manchado. O que trata com o orgulhoso tornar-se-á orgulhoso. Quem se liga com um mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre, ofendido, guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada se tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banqueteará contigo e te esgotará a não cuidará de tua sorte. Se lhe fores útil, não te dominará. Com um sorriso ele te dará esperanças, com belas palavras te dirá: de que necessitas? Confundir-te-á com seus banquetes, até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti. Depois, vendo-te abandonar-te-á e abanará a cabeça, escarnecendo de ti. Humilha-te perante a Deus e espera que sua mão execute. Tem cuidado em não te deixar seduzir, para que não caias numa loucura alvintante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que este rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chama, retira-te e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas a audácia de falar de igual para igual com ele e não confie em suas longas conversas. Pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras e não te poupará nem aos maus tratos, nem às cadeias. Cuida de ti e presta atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvido tudo isso, encara-o com um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Incompatibilidade entre o rico e o pobre. Todo o ser vivo ama o seu semblante, assim todo homem ama o seu próximo. Desculpa. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda a carne se une a toda a carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com um cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. Que relação que haverá entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O anagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pastos aos ricos. E como a humildade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. Um pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado, numerosos são aqueles que vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura. E se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se falar o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: quem é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal, que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja de bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Feliz o homem que não pecou pelas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. 14. Inveja e mesquinhez.
Para um homem avarento e cupido a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente com o prejuízo da vida acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente a seu pesar e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade, só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com o pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. A morte, remédio e avareza. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda e que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado. Pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será ao trem que deixarás o fruto dos teus esforços e dos teus trabalhos, para ser repartido por sorte? Dá e recebe, e justifica a tua alma. Pratica a justiça antes da tua morte, pois na morada dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem, assim nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo o que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com seu trabalho. Toda obra excelente será aprovada, e o seu autor nela achará orgulhoso. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça, e que, em seu coração, pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás delas seguindo-lhe as pegadas e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta sua porta, que se detém junto à sua casa e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece os seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra, ele encontra abrigo contra o calor, e repousará na sua glória. 15. Aquele que teme a Deus praticará o bem, aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ele virá ao seu encontro como um mãe cumulada de honrarias, e o receberá como uma esposa virgem. Alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência, e saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Abrir-lhe-á a boca no meio da assembleia, enchê-lo-á do espírito da sabedoria e da inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por esperança um nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. O mentiroso dela não se recordarão, mas os homens sinceros achar-se-ão com ela e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus, e o louvor de Deus acompanha a sabedoria. Enche a boca fiel e lhe é inspirada pelo dominador. Liberdade do homem em face do pecado.
Não digas, é por causa de Deus que ela lhe falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação, aquele que o teme e não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque a grande sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Filhos ímpios. 16. Não te regozijes de ter muitos filhos, se são maus, nem ponhas neles alegria, se não tiveres temor a Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os seus trabalhos, pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagem em morrer sem filhos que em deixar após si filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto um país de maus tornar-se-á deserto. Vi com os meus olhos inúmeros exemplos e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. A justiça de Deus. O fogo acender-se-á na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre o povo incrédulo. Os gigantes antigos não imploraram o perdão de seus pecados, e foram destruídos apesar de confiados na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Lote, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim, aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunidos na dureza de coração, ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado, pois misericórdia e ira estão sempre com Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas. Não será postergada a espera daquele que exerce a misericórdia. Toda a misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Deus vê tudo. Não digas: furtar-me-ei aos olhos de Deus, quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão, quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo o que encerram se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas, os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras estão ocultas. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas não estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades, o imprudente e extraviado só se ocupa de loucuras. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Dar-te-ei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo, desde a criação, distinguiu-as em partes, colocou as principais em suas épocas,
adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga e nunca interromperam seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédula à palavra do Senhor. Depois disto, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Criação do homem 17. Deus criou o homem na terra. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem e o fez de novo voltar à terra. Revestiu de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias, deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra, fê-lo temido de todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos e ouvidos, e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações, para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome e glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-os a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas de sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhe ele, de toda iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. Clarividência do divino juiz. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa, pois um príncipe atesta de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como uma pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e fá-lo-ás voltar às profundezas da terra. Aos pertinentes, porém, abre o caminho da justiça, conforme os desvalecidos, e conserva-lhes a verdade com destino. Amanhã seguimos em exortação à conversão.